Alegremente, a gente saúda a Igreja de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. A gente saúda todos vocês, meus queridos e amados irmãos, povo de Deus salvo em Cristo Jesus, povo que ama ouvir e meditar na palavra de Deus. É justamente isso que estamos fazendo agora, convidando vocês para a gente ler e meditar a palavra de Deus, que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de João. Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de João, capítulo 2. Capítulo 2, do versículo 13 até o 25. Mas vamos orar e depois a gente faz a leitura com a meditação, à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Senhor, e te glorificamos. E a gente reconhece que o Senhor é santo, 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 santo é o teu nome, ó Deus, hoje e eternamente. Pai Santo, a sua vontade seja feita tanto aqui na terra como no céu. O Senhor que criou todas as coisas para o Senhor governar como realmente o Senhor quer. O Senhor é por todos, sobre todos e para todos. Ó Deus de infinita e grande bondade, misericórdia e graça, nós te pedimos a tua presença, Senhor, como sempre, através do seu Santo Espírito, aqui conosco que estamos lendo e meditando a sua palavra. E também com todos aqueles que através desse canal, ouvindo conosco está e meditando a sua palavra. Dai-nos o intelecto dado por ti, o intelecto concedido pelo Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, a tua sabedoria para a gente entender como realmente o Senhor é, através de sua autorização, através de sua própria palavra e com o consentimento do Senhor através do Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos e faz presente conosco durante essa leitura e meditação em tua palavra, que aqui o ser humano não fale por conta própria, mas o ser humano seja usado por ti, que o abrir e o fechar de nossa boca seja com a sua autorização. Toma posse, Senhor, seja governo de nossa mente, com a sua infinita sabedoria, tanto a nós que estamos lendo e meditando, como todos aqueles ouvintes desse canal, que estão também conosco, lendo e meditando a sua palavra. Pai, abençoa todos nós e permanece conosco hoje e eternamente, que toda honra e toda glória, como sempre é para ser e é, seja para ti, ó Deus. E tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, em nome de vosso Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador, que o Senhor nos deu, para que todo aquele que crê nele, na palavra do Senhor, a Deus que se fez carne em Cristo, todo aquele que crê seja salvo, para a honra e glória de seu nome. Amém. Irmãos, amigos, ouvintes, povo que ama ouvir e meditar a palavra de Deus, vamos ler hoje o texto sagrado que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de João, capítulo 2, como assim a gente falou, do versículo 13 até o versículo 20 e 25. Capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, do versículo 13 até o versículo 25. Assim nos diz a palavra de Deus, título da leitura: Jesus purifica o templo. Assim nos diz a palavra de Deus: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados,
tendo feito um azogue ou um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da minha casa ou da casa do meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este templo ou este santuário, e em 3 dias o reconstituirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, o Senhor Jesus, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Então, ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os seus sinais ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe dissesse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Palavra de Deus, como sempre, infinitamente sábia, rica em sabedoria, poderosa para salvar, é digna da gente ouvir e obedecer, porque poderosa é para salvar todos aqueles que creem e obedecem à palavra do Senhor. Meus irmãos amados, esse templo que Jesus ali estava era um templo da antiga aliança, feito de 4 paredes, que apontava para o templo que haveria de vir após a morte e ressurreição de Cristo, que era o espaço de 3 dias, como ele ali disse: eu derrubo esse templo, esse santuário, e em 3 dias o reconstituo. Os judeus, sem ter ideia do que ele estava dizendo, disseram: este templo foi feito em 40 anos, e ele diz que derruba esse templo em 3 dias e reconstrói. Jesus não estava falando do templo 4 paredes que ele ia derrubar, ele ia tirar de vigor, porque aquilo apontava, como todas as coisas da antiga aliança, apontava para a nova aliança, para após a morte e ressurreição de Cristo. Como alguns exemplos a gente pode citar: os sacrifícios de animais, que só tinha valor para apontar o sacrifício de Cristo na cruz, para fazer sombra do que haveria de vir. Tudo ali na antiga aliança era a imperfeição apontando para a perfeição que era Jesus, que é Jesus. A circuncisão feita por mãos humanas era provisória também, era até a morte e ressurreição de Cristo, porque hoje não precisa. Mas, na nova aliança, aqueles que ouvem, creem e obedecem a palavra, serem circuncidados, porque nós somos circuncidados em Cristo, no Espírito Santo. É a lei do Espírito hoje. Portanto, tudo que na antiga aliança apontava para a nova aliança após a morte e ressurreição de Cristo, hoje nós estamos vivenciando. Mas Jesus, apesar daquele templo 4 paredes fazer sombra para o templo que é o corpo de Cristo hoje, a igreja,
E ele estava falando do santuário dele, que era o corpo dele na cruz, e depois quem passaria a ser morada de Deus em espírito de verdade, templo do Espírito Santo, é o ser humano nascido de novo pela água e pelo Espírito. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas, em templo morto, de 4 paredes, feito de tijolos. É apenas um local de reunião para o povo de Deus se reunir, onde o povo de Deus também pode se reunir em qualquer um lugar, debaixo de um pé de agaroba, debaixo de em um culto campal, desde que se reúnam e congreguem em espírito e em verdade, como Jesus disse. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Aonde? Em qualquer um lugar. Até a gente sozinho mesmo, quando a gente estiver reunido com Deus, eu, você, sozinho com Jesus em particular, pode se reunir com Ele no seu quarto. Entra no seu quarto, te tranca e ora ao Pai em secreto. Que o Pai, que é vivo e ouve as suas orações, Ele ouve e recompensa os seus pedidos que você fez em secreto a Ele te recompensa em público. Porque esse é o Deus infinitamente poderoso. Então, meus irmãos, o zelo da casa tirava de sério. Já dizia as profecias da antiguidade, e os discípulos se lembraram na hora que estava acontecendo aquela cena. Mesmo aquela casa sendo um templo 4 paredes, que naquele momento estava nativa, mas com uma finalidade, apontando para o corpo de Cristo, que após a morte e ressurreição, em 3 dias, aquele templo 4 paredes ia sair de cena, da mente. E hoje, quem é o templo verdadeiro de Deus? Porque Deus não habita em templo feito por 4 paredes, feitas por mãos humanas. Primeiramente, o templo, a morada de Deus está no céu de glória, no trono que Ele fez para Ele reinar. E Jesus Cristo, após a sua morte e ressurreição, sentar à destra dele, à direita dele, e até hoje está vivo, intercedendo por nós, aguardando a autorização de Deus para vir buscar o povo dele e para vir ressuscitar todos os santos obedientes à palavra de Deus para a glória e os desobedientes a Deus para o lago de fogo, que é a segunda morte. Mas tudo simbolizava, tudo apontava para a nova aliança, a qual nós estamos vivenciando hoje após morte e ressurreição. E quem é de Cristo hoje, o discípulo não é maior do que o seu mestre. Basta que o discípulo seja igual ao mestre. A gente tem um zelo muito grande pelo templo de Deus, ou seja, pelo ser humano, que é hoje os transformados, nascidos de novo pela água e pelo Espírito, passam a ser templo de Deus, morada de Deus em Espírito, templo do Espírito Santo, porque Deus é um Deus vivo e Ele habita dentro do povo vivo que recebeu vida e abundância em Cristo, e dentro do povo também criatura, porque não dentro das criaturas pecaminosas, mas Ele habita no povo dele transformado pela água e pelo Espírito, mas Ele tem compaixão do povo que Ele criou, e hoje é o ser humano. Meus irmãos, e como a gente traz essas verdades de Jesus, como às vezes quer tirar a gente do sério, quando a gente, pela misericórdia, pelo amor, a gente vê os reis desse mundo, os governos desse mundo, pegando a prata e o ouro que é de Deus, e Ele tem em mãos para governar, e aí governam de uma forma tão errada, de uma forma tão brutal, onde deixa de investir no ser humano para investir em coisas inúteis, onde não são prioridades. Os governos terrenos, eles pegam o dinheiro que era para investir no povo de Deus, no povo que tem vida dada por Deus, e muitas vezes faz comércio, como fizeram com aquele templo lá que representava o templo de Deus hoje, que é a igreja do Deus vivo. Muitos hoje pegam o dinheiro que era para investir na saúde, na educação do povo,
na alimentação, gerando empregos dignos para o povo arrumar o seu salário digno para sobreviver, e trocam por empreguismo e terminam mentindo para os seres humanos e levam esse dinheiro para ser gastos com outras coisas, até com time de futebol, que é uma coisa inútil. Com time de futebol, eles tiram dinheiro da saúde, da educação, da segurança, do saneamento básico, que é a saúde para o povo, da iluminação pública, deixam de dar empregos ao povo para trocar por empreguismo, para até comprar posições e vencer eleições para se sentar no poder, quer seja municipal, quer seja estadual, federal. Isto é a nível mundial. Então, a gente, às vezes, o povo pensa que a gente prega com ódio, como aqueles daquela época pensavam que Jesus fazia aquelas coisas com ódio. Quem viu aquela cena lá, como os judeus perguntaram, com qual é a autorização que você faz isso? Né? Aí ele disse, eu destruo esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir ele. Vai tirar de cena, porque Deus não habita no templo feito por 4 paredes. E hoje o templo de Deus hoje é o povo de Deus, é o ser humano. E quando Jesus vier, tanto ele vai dizer para o povo dele, que são as ovelhas, como vai dizer para os cabritos. Para as ovelhas ele vai dizer, bem-vindos, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu tive nu e vocês me vestiram. Eu tive carente e vocês me acudiram. Veio ocupar o lugar para vocês. Já ao povo que não é dele, que desobedeceram, que fizeram uso dos dinheiros e das riquezas terrenas com coisas inúteis e não investiram no templo de Deus, que é o ser humano, imagem e semelhança de Deus. Ele vai dizer, afastem-se de mim, malditos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Tive nu e vocês não me vestiram. Afastem de mim. E todos dois, tantas ovelhas, que é o povo dele, vai dizer, Senhor, quando foi que te vimos assim e te acudimos? Ele vai dizer, todas as vezes que vocês fizeram bem para os pequeninos, os meus pequeninos, foi para mim. Aí diz para as ovelhas, que é o povo dele, vai ao lugar que está preparado para vós. Os cabritos vão perguntar também, Senhor, quando foi que te vimos assim e não te acudimos? Ele vai dizer, todas as vezes que vocês não fizeram nada pelos meus pequeninos, vocês me negaram roupa, me negaram alimento através dos pequeninos, quando vocês deixaram de fazer. Vai ocupar o lugar que está preparado para vós, o diabo e seus anjos. Afastem-se de mim, malditos. Né? Vai dizer com o povo que não é dele. Então, meus irmãos, veja bem quem é o templo de Deus hoje. Jesus não vai dizer no dia da sua vinda às ovelhas, por exemplo, vinde benditos de meu Pai, porque lá na minha casa estava faltando cerâmica e vocês trouxeram cerâmicas, estava faltando tijolos, vocês ajudaram a pagar a luz da casa lá onde se reuniam, vocês trouxeram cal. Jesus não vai falar assim, porque esse templo é morto, é 4 paredes, e Deus não habita em templos feitos por 4 paredes, por mãos humanas. Deus ama a criação dele humana. E o templo de Deus hoje é um povo de Deus transformados pela água e pelo Espírito, porque Deus não habita em templos feitos de tijolos, feitos por mãos humanas. Deus habita num povo transformado, e por isso que muitas vezes, muita gente diz que às vezes a gente quando prega com ódio, mas não é, gente. Quem ama avisa do perigo. Muitas vezes a gente diz que o povo diz que a gente está excluindo alguém quando a gente está pregando o Evangelho. Do mesmo jeito que fizeram com Jesus. Jesus amou tanto que avisava o perigo. Avisava do perigo ao povo e pregava a verdade. E o mundo que não gosta da verdade, odiaram e diziam que ele tinha demônios. Né? E não é diferente de hoje, quando a gente prega e é contrário.
um governante tirar o dinheiro de um órgão público que é para gastar com o ser humano e investe em um time de futebol, eles dizem que a gente está com ódio. Quando a gente é contrário a essas negociações que fazem, essas tramas que eles fazem, essas conversas que eles fazem entre si para ocupar posto, para tomar cargos a nível mundial. Isso é coisa dos governos terrenos, que quem cogita neles é o príncipe desse mundo, que não tem nada a ver com Deus nem com Jesus. Mas aquele que investe no ser humano, dá alimento a quem tem fome, dá o vestir a quem está nu, dá água a quem tem sede, pratica o bem para o ser humano, é porque está obedecendo o mandamento do mestre que diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Primeiramente, ame Deus sobre todas as coisas. Mas se a gente for pregar do jeito que Jesus pregou, não vai ser diferente nas épocas de hoje. Vai chamar a gente de mal educados. Vai dizer que a gente odeia em vez de amar, porque eles não sabem, eles confundem o amor. Pensa que amar é passar a mão na cabeça. É dizer que a palavra de Deus é quem diz, não é nós. Né? Que se eu disser, os feiticeiros não herdarão o reino de Deus, vão dizer que a gente está discriminando os feiticeiros. Não, é para que eles deixem a feitiçaria e venham servir a Deus em espírito e em verdade para ser salvo. É por amor que a gente diz. Não estamos excluindo nem odiando ninguém, mas a gente está sendo semelhante ao nosso mestre, que é quem fazia dessa forma. Ele pregava a verdade e por causa da verdade ele foi odiado. E diziam que ele tinha demônios e expulsava os demônios com o dedo do Beelzebul, que era o demônio principal dos demônios. Ora, o mundo hoje não tem o Espírito Santo e confundem. Dizem que quando a gente prega o Evangelho, não esquece que o Mestre pregou do jeito da gente também. Você já pensou, você vê aquela cena, Jesus derrubando aquelas bancas de cambistas, derramando dinheiro pelo chão, batendo em alguém com um chicote, com um azogue de cordas, virando as bancas, derramando pelo chão tudo, e aquele sacerdote disseram: com a ordem você está fazendo isso? Ele disse: eu derrubo esse templo, esse santuário, e em 3 dias eu reconstituo. Porque hoje, na nova aliança, depois da morte e ressurreição de Cristo, o templo sagrado de Deus é o povo de Deus, morada de Deus em espírito, é templo santo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Depois que o véu do templo rasgou, que Jesus deu o último suspiro e ressuscitou, acabou a lei, acabou a circuncisão feitas por mãos humanas, acabou os sacrifícios de animais, não tem valor algum, acabou o templo de 4 paredes, que passou a ser, já está tudo vestido de roupa nova hoje, no sentido espiritual. E vocês não percebem? Dizem que a gente é mal educados, que a gente odeia porque fala a verdade. Porque fala, por exemplo, a Bíblia fala, a palavra de Deus, que o homem que gosta de outro homem, que se deita com outro homem como se fosse mulher, ele é abominação diante de Deus. Não é a gente que está falando, é a palavra de Deus. A gente prega isso, mas se a gente pregar hoje aqui, muitos vão dizer aí que a gente está odiando, que a gente está discriminando. Não, é a palavra de Deus que fala. Cale-se o homem diante da palavra de Deus e a palavra de Deus permaneça, porque é a autoridade máxima. Deus é soberano e não é os tempos que moderniza a palavra de Deus, não, porque a palavra de Deus é o alfa e o ômega, é o princípio e é o fim, e quem prega a verdade é odiado do mesmo jeito. E confundido é, como Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando odiados vocês forem, quando mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim, porque primeiramente me odiaram, e vocês vão ser odiados também. Vocês podem ser levados a tribunais, mas bem-aventurados sois vós, porque grande é o vosso galardão no reino de Deus. E não é diferente.
Não é diferente porque quando a gente prega como Jesus pregou, eles dizem que a gente odeia. E Jesus não odiou, Jesus amou porque ensinava a verdade. Ensinar o perigo é amar. Ensinar o perigo para que o ser humano se alerte antes de acontecer. Pregar o evangelho com antecedência é amar. É dizer que os criminosos não entrarão no reino do céu. Deixe o crime. Peça perdão a Deus e ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Você mentia, não minta mais, porque Deus é a verdade. O mentiroso é o adversário de Deus, que ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Falou Jesus e verdade é. E quando a gente fala assim, dizem que nós estamos odiando. E a gente fica também, porque o zelo pela casa de Deus, que é o povo de Deus hoje, morada de Deus em espírito, contra os governos terrenos que tiram o dinheiro do povo para gastar com coisas inúteis. Inúteis. Das várias coisas eu estou tirando apenas uma, tirar dinheiro do povo, da educação, da segurança, da iluminação pública, para investir em time de futebol, que é a empresa privada. A empresa privada é para contribuir com o governo e não receber dinheiros para se manter através do dinheiro do povo, que é templo do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito. Por isso que a gente se irrita quando faz comércio com o povo de Deus ainda. Do mesmo jeito que aqueles comerciantes estavam fazendo naquele templo, que naquela época era simbólico o templo de hoje, que depois da morte e ressurreição de Cristo, hoje o templo de Deus é o povo de Deus. E quando faz comércio com o povo de Deus, com o ser humano, aqueles que são de Deus, eles também têm a semelhança de Cristo. Às vezes até nos tira do sério, por causa do amor ao próximo que a gente sente, por causa do zelo ao templo de Deus, que é o povo de Deus, morada de Deus em Espírito. Quando tiram dinheiro do povo para investir no povo de Deus, no ser humano, para gastar com coisas inúteis, aí a gente se irrita. E muitos dizem que a gente odeia. Não, pelo contrário, a gente ama quando a gente avisa do perigo. A mulher e o homem, desde o princípio que a palavra de Deus diz, que a mulher é submissa ao seu marido. Se a gente pregar isso hoje, a modernização diz que a gente está sendo arcaico. Arcaico não. Nós somos crentes à palavra de Deus, que é desde o princípio. Mulheres, vocês até hoje são submissas aos vossos maridos. Vocês estão desobedecendo a Deus e obedecendo ao príncipe do mundo, às modernizações do mundo. A mulher não é para ocupar autoridade sobre o homem. A palavra de Deus diz, acabou-se. Quem modernizou isso foi o ser humano. Mas podem dizer até que esse discurso é discurso de ódio, é discurso de amor, porque do mesmo Jesus deixou de ser o cabeça da igreja hoje, com a modernização que vocês tanto falam, ó mulheres, ó homens. Pois do mesmo jeito Jesus ainda é o cabeça da igreja, a mulher ainda é para ser submissa ao seu marido, e o marido é para ser o cabeça da mulher até os dias de hoje. E é do mesmo jeito, não é eterno, a palavra de Deus é até a vinda de Cristo, e vai sequenciar, porque tudo passa, mas a palavra de Deus não passa, ela é eterna e permanece para sempre. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja e com todos vocês também, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Deixe chamar a gente de arcaico, mais velho do que nós e antigos, e fiéis e verdadeira é a palavra de Deus, que é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. O que é que Jesus quis dizer com isso? Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu sou o princípio e o fim. Assim é Jesus Cristo, assim é Deus, é a palavra de Deus.
E quem prega a palavra de Deus hoje, nessa modernização, é arcaico. A gente ama porque avisa o perigo vindouro. Quem ama, explica e prega o perigo vindouro para aqueles que estiverem em desobediência a Deus. Renuncie esse mundo pecaminoso. Renuncie à obediência do príncipe desse mundo que não tem nada a ver com Deus nem com Cristo. E passe a obedecer a palavra de Deus que se fez carne em Cristo, que você passa a ser lavado e remido no sangue do Cordeiro e vai ser salvo eternamente. Isto tudo é para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, povo de Deus, através desse canal. Deus abençoe todos os canais de comunicações e que tudo seja para a honra e glória de Deus, hoje e eternamente. Famílias de Deus, Deus abençoe vocês, os seus descendentes, hoje e eternamente. Amém.